Saber Direito desta semana, o professor Leonardo Aquino Gomes apresenta um curso sobre Direito Administrativo Sancionador. Ele aborda a introdução e os conceitos do tema. Fala sobre sindicância, o procedimento disciplinar, sanções administrativas a particulares e improbidade administrativa. Assista a aula 3. Bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Leonardo Aquino Gomes, sou professor de Direito Administrativo, procurador do município de Cotia, professor de Direito Administrativo, e hoje estou aqui na presença de vocês no programa para a gente poder falar sobre Direito Administrativo Sancionador. Nas aulas anteriores falamos sobre sindicância e hoje agora vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre o procedimento administrativo, o processo e procedimento não há problemas, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Pois muito bem, vamos iniciar a aula, as considerações iniciais, fazendo uma leve lembrança do que a gente falou aqui, obviamente sem adentrar naquilo tudo já estudado. O procedimento administrativo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, ele vem, como a gente já estudou, em geral, de uma sindicância. É muito comum que tudo aquilo que nós falamos da sindicância, nós temos a opção de deflagrar um processo administrativo disciplinar, que aí sim vai ter uma parte bem definida e uma materialidade também, pelo menos um indício, para aquilo que realmente está sendo apurado. O processo administrativo disciplinar, o PAD, ele necessariamente vai ser aí vinculado ao ente que o servidor público também faz parte, também integra. Então, não é possível de um servidor do Poder Judiciário, por exemplo, responder a um processo administrativo disciplinar no âmbito do Executivo, naquele órgão que não tem a vinculação relacionada à forma de ingresso que ele possui, né, que ele tem com esse órgão, onde ele exerce a sua função pública, né? O processo administrativo disciplinar é muito legal que a gente fale sobre isso. Ele é cabível tanto para servidores públicos efetivos quanto para servidores comissionados. Assim, o procedimento administrativo disciplinar, ele pode ser deflagrado muitas das vezes contra um servidor comissionado acusado de eventual irregularidade em relação àquilo. E o gestor, a quem ele está vinculado, por quem ele foi nomeado, opta por não exonerá-lo ad nutum, exonerá-lo sem um fundamento para isso, e deixa a investigação ocorrer, que é uma medida, inclusive, que se aplaude, que se incentiva, porque muitas das vezes, né, pelo fato de ser servidor comissionado, ele também não precisa sair aí com uma presunção de culpabilidade que a gente sabe que no direito não existe, né? Então, é muito importante dizer que o servidor que ingressou aí nos termos do artigo 37.5, né, 37.2 da Constituição Federal, nomeado em confiança com a autoridade, com a relação de fidúcia que a gente tanto usa aí para justificar as nomeações em comissão, ele também está sujeito ao procedimento de processo administrativo disciplinar, e aí ele vai responder nesse processo PAD. O servidor efetivo, ele já não pode ser exonerado ad nutum, mesmo quando ele está no curso do estágio probatório, que são aqueles 3 anos previstos na Constituição para que ele garanta a sua estabilidade no serviço público. Certamente haverá um processo, né, administrativo em relação à sua análise e à sua estabilidade, se ele preenche os requisitos para poder se efetivar, se estabilizar no cargo, e caso ele não seja aprovado, né, ele sim será exonerado pela não aprovação no estágio probatório. Então, existe aí uma diferença importante para que a gente possa conceituar logo de cara a questão dos servidores públicos efetivos com relação ao regime disciplinar. A exoneração do servidor público efetivo, aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos, ela se dá exoneração, né? Ela se dá quando a pedido, a pessoa não quer mais seguir ali, ou pela reprovação
no estágio probatório, que são aqueles requisitos aí para que o servidor vai depender também do estatuto local, a regulamentação, enfim, mas certamente aqueles requisitos de eficiência, de produtividade, de trabalho em grupo, enfim, qualquer outra característica também muito comum e muito fácil de você identificar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que essa saída do servidor público do estágio probatório pela não aprovação no estágio probatório, ela não é uma punição. Ela é uma exoneração, né, como consequência lógica daquele que não foi considerado apto a se estabilizar no serviço público. Já a demissão, olha a diferença da palavra, né, não é mais exoneração, é decorrente de uma aplicação administrativa, por via processo administrativo disciplinar, é diferente. É sim uma punição aplicada ao servidor público estável, que está aí, já está aprovado, né, nesse período de 3 anos e, portanto, ele responde esse processo administrativo disciplinar e pode sim ser demitido. A palavra, né, muitas pessoas confundem, acham que o servidor só pode ser exonerado. Não, são situações diferentes, né? A exoneração, como eu disse, é para a questão da não aprovação, da não estabilidade, e a demissão é sim uma penalidade, é a penalidade mais gravosa aplicada no procedimento administrativo disciplinar e, portanto, ela gera aí a desvinculação com a administração pública a qual o servidor está vinculado, e pode gerar inclusive efeitos mais gravosos até, né? Muitos órgãos, né? Grande parte da administração pública, ela usa aí a vedação para nomeação de servidores que tenham sido penalizados 5 anos anterior. É muito comum que você vai fazer um novo concurso público e aí, se aprovado, se chamada nomeação, comprove que ou jamais exerceu função pública anterior, ou se exerceu, né, comprove aí que não tenha sofrido nos últimos 5 anos a penalidade de demissão. Então, portanto, é uma penalidade bastante pesada, né? Eu gosto de brincar que, às vezes, o direito administrativo sancionador, ele traz mais uma consequência até mais gravosa, né? Um problema maior para a vida da pessoa, porque certamente vai parar de receber seus vencimentos, né? Que estavam garantidos aí pelo serviço prestado, e também vai ter essa penalização referente a não poder, né, ser nomeado em outro concurso público, pelo menos por esse período de 5 anos, que é um prazo bastante utilizado por vários órgãos da administração pública, né? Não é um prazo também já aceito aí pela jurisprudência, não pode ser uma penalização para a vida eterna também. Uma pessoa penalizada em 1994, até hoje não seria razoável, né, em nome aí da proibição que a nossa Constituição prevê, de não ser possível penas perpétuas. Pois muito bem, esse é o procedimento ou processo, né? Estou usando aqui várias vezes uma palavra ou outra, não existe problema, né? Mas o processo administrativo disciplinar, esse é o PAD que a gente tanto ouve falar, e às vezes sempre de forma abreviada, e nós vamos focar bastante nesse estudo, né? Já ultrapassado aí quem são os sujeitos notadamente o sujeito passivo dessa figura, né, que é o PAD, o servidor público efetivo ou comissionado, e nós vamos falar bastante sobre esse procedimento administrativo disciplinar. Existe um tema interessante, isso não é muito pacífico, é discutível, que eu vou trazer apenas para reflexão, em relação à sujeição de agentes políticos ao processo administrativo disciplinar. Por óbvio, o prefeito do município, o governador do município, que é o chefe maior ali, né, o chefe do Poder Executivo, ou mesmo às vezes o presidente da mesa, né, no legislativo, não vai responder a um processo administrativo disciplinar. Vamos rememorar aí os elementos do ato administrativo e a competência, né? Quem seria o competente para poder abrir essa investigação interna, né, contra o chefe maior? O procedimento, não que ele esteja imune, né? O procedimento é via outros caminhos, né?
tem aí o controle do legislativo sobre o prefeito, controle interno da casa sobre seu membro, seu deputado, seu vereador. Então, certamente não será via PAD. E existe uma discussão muito interessante no que se refere aos secretários, né? Os secretários municipais no âmbito municipal, secretário estadual no âmbito estadual e os ministros no âmbito federal, eles estariam sujeitos ao PAD? A Advocacia Geral da União ela tem um parecer interessante sobre o tema. Eles indicam que não, a resposta seria negativa. O ministro, o secretário estariam numa estrutura direta de relação muito próxima, guardaria inclusive pegaria um respingo ali da legitimidade democrática do agente que o nomeou e, portanto, a decisão de nomeá-los, eles são sempre nomeados em comissão, em fidúcia do agente, não estou falando do ministro, do secretário, é política, não seria aí administrativa e caberia ao gestor eleito a responsabilidade pela manutenção daquele servidor que está sendo acusado, daquele agente político, ou não. Então, esse é um tema que é interessante, alguns poderiam pensar no sentido contrário, que não haveria essa blindagem, essa imunidade em relação a isso. Particularmente, eu acho que esse entendimento da AGU é muito pertinente, Nós temos aí na estrutura administrativa diversos assuntos relacionados, que fazem parte do dia a dia da administração pública e que são de técnicas que são de especialidades que o gestor não tem, Imaginar que você tem no âmbito municipal obras, habitação, meio ambiente, questão jurídica, não dá para o gestor tomar conta, chefiar tudo aquilo, e a pessoa a quem ele indica para poder fazer esse controle, essa direção desse departamento, certamente teria que ter alguma prerrogativa e, obviamente, não estaria imune porque o próprio gestor maior ficaria sujeito, ficaria responsável, pelo controle dos seus atos, Esses são os sujeitos passivos, Já os sujeitos ativos, se é que a gente pode dizer esse nome, quem estaria responsável pela deflagração PAD, qualquer pessoa, Nós já falamos na sindicância aí que a informação que se chega à administração, ela pode se dar por qualquer meio. Muitas vezes ela vai ser via sindicância, o fato não está muito bem delimitado, a corredoria, a ouvidoria vai sugerir uma sindicância, que é uma apuração preliminar, que é um procedimento prévio, que não tem lá a formalidade necessária do PAD e, consequentemente, ela pode gerar a deflagração ao procedimento administrativo disciplinar. Então, portanto, qualquer pessoa pode gerar esse processo administrativo disciplinar e a autoridade competente, falando novamente aí da competência do ato administrativo, vai, então, já agora designar não uma sindicância, mas um processo administrativo disciplinar, vai indicar o rito, vou falar daqui a pouquinho, rito sumário, rito ordinário, e essa pessoa vai responder aí ao fato que deve aí, dessa maneira, estar um pouquinho melhor identificado do que às vezes a sindicância está. Lembrando, nós falamos aqui da súmula 641, deixa eu ver se é isso mesmo, 641 do STJ, que a portaria de instrução ela prescinde de uma designação, de uma indicação dos fatos de uma maneira pormenorizada. É importante dizer quem é o servidor, obviamente, identificar a quem se dirige aquela apuração, bem como o servidor, já nessa fase de processo administrativo disciplinar, saber daquilo que deve se defender, o que recai contra ele, e aí sim apresentar uma defesa, em geral no rito ordinário, uma defesa prévia, uma defesa preliminar daquilo que está ali juntado nos autos, que está ali documentado nos autos, no processo, para que a comissão do PAD possa fazer uma análise dessa defesa prévia e entender se está justificado ou não, aquela defesa prévia, ou se não tiver justificado, recomendar a instrução do processo. Recomendando a instrução do processo, é importante dizer aqui que os elementos de informação da sindicância, eles não são suficientes para
um, um relatório ou uma decisão administrativa pela autoridade competente ao final é punitiva, né, como preferir. Não podemos usar os elementos de informação que são trazidos na sindicância para a aplicação de uma penalidade ao servidor. Isso porque, muitas vezes, a sindicância, em nome da informalidade que ela possui, ela não vai ali observar o contraditório ampla defesa, tampouco o servidor público pode estar ciente de que está respondendo por si só, né? Pode achar que está na condição de testemunha, de informante a um fato. Então é necessário realmente, embora isso aconteça não raras vezes, que se repita a produção de algum ato visando a produção de provas. Ou seja, muitas vezes as pessoas que observaram ali, né, que testemunharam uma situação irregular e que foi objeto de sindicância, elas prestam depoimento na sindicância, a comissão sindicância ouve aquela pessoa e recomenda realmente, visando uma punição maior, uma punição mais complexa, a abertura do procedimento administrativo disciplinar. No PAD, que nós estamos tratando aqui agora, às vezes essa mesma pessoa vai ter que ser ouvida novamente. Isso no dia a dia causa uma estranheza sem tamanho. Muitas pessoas às vezes entram em contato, falam que já falaram, que já viram, mas isso realmente ela faz parte, vamos dizer assim, do sistema do processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque enquanto sindicância, a comissão, em tese, pelo menos, deveria ser assim, está ainda averiguando se aquilo lá realmente aconteceu, se existem indícios de materialidade, se realmente foi aquela pessoa. Parece que foi. Aí sim gera-se o processo administrativo disciplinar para que a apuração prossiga, para que a apuração siga mais a fundo, que possamos ter condições de averiguar o dolo, a intenção do servidor, do agente ali público fazer aquele ato irregular e, portanto, não é incomum que um mesmo fato, enquanto produzido como elemento de informação, seja depois produzido como prova, e quando for produzido como prova, aí ele deverá observar sempre o contraditório e a ampla defesa, ou seja, a defesa precisa ser previamente intimada que aquele fato vai acontecer, que aquela testemunha vai ser ouvida e participar ou não, né, direito da pessoa também, e inclusive poder aí fazer perguntas, eventual testemunha, e participar efetivamente do ato. E quem deve ser os componentes desse processo administrativo disciplinar? Quem deve integrar uma comissão para processo administrativo disciplinares? Novamente a gente vai entrar no fato da não haver uma regulamentação única, não haver uma regulação una sobre PAD, sobre sindicâncias, né? Vou citar novamente o artigo 18 da Constituição Federal, que garante autonomia política administrativa aos entes federados, né? A União, o Estado e os municípios, e dentro dessa autonomia cada ente vai indicar aí como vai ser o seu estatuto de servidor público, como vai ser o seu regime disciplinar, e, portanto, não vai haver essa regra específica. Posso te dizer aqui tranquilamente que devem ser 3 servidores estáveis, efetivos, ou que devem ser 3 servidores que tenham o mesmo grau de instrução do servidor que está sendo apurado, enfim. Essas são situações que eu falei que, em geral, se observa. Em geral, a fim até de dar garantia que essa apuração não seja influenciada, não seja conduzida com certo receio, né, pelos servidores que estão ali, porque não é fácil. Vamos conversar aqui francamente, não é fácil você agir na condição de comissão de processo administrativo disciplinar, porque muitas vezes você tromba com a pessoa que está sendo investigado ali na repartição pública, não raras vezes, né? Às vezes é o mesmo elevador, às vezes é na hora de chegar, na hora do almoço, na hora de saída. E isso causa, obviamente, um descontentamento muito grande. Você saber que o futuro do seu cargo público, muitas vezes efetivo, após um concurso, está na mão da opinião daquele colega. Aquele colega certamente vai ficar com uma responsabilidade muito grande, vai ficar, às vezes, até pressionado. Então, é bom, é de bom tom que
que a comissão do processo administrativo disciplinar seja um servidor estável, que tenha garantia de não sofrer represália pela opinião, pela instrução que está fazendo no processo, que tenha conhecimento daquilo, não necessariamente formado em direito, mas que saiba, né, que tenha um conhecimento do que é um processo, do que são as normas de defesa, de como se portar numa oitiva de testemunhas, né, saber analisar os documentos que vão ser apurados ali no curso da investigação. Enfim, é interessante que a pessoa tenha esses atributos, porém não vai haver uma regra única em relação a isso. Aqui, novamente, fazendo já uma lembrança daquilo que falei, né? A indicação dos membros à comissão é um ato administrativo competente aí da autoridade que vai deflagrar esse processo administrativo disciplinar e, em regra, né, como falamos aí, o controle do ato administrativo, se meritório, né, súmula 655 do STJ, ele não vai ser passível, 665, desculpa, não vai ser passível aí de revisão. Porém, tem que ter bastante cuidado, né, tem que ter em mente que a nomeação do servidor que não detém as condições aí, que pode, às vezes, ter uma relação também de inimizade com o servidor apurado, né? Uma pessoa, por exemplo, que sempre trabalhou com tributos e ser designado para um fato que se atrela a responsabilidade por alguma coisa relacionada a trânsito, né? Isso tudo pode ser questionável, pode ser questionado. É questionável, obviamente, a própria autoridade, né? Por petição, pedido de reconsideração, né? Em geral, os pedidos de revisão e reexame são ao final, né? Mas pode haver a previsão aí que todo ato administrativo no PAD seja passivo de revisão. A gente não sabe como é o estatuto local, né? Mas pelo menos um pedido de reconsideração aí à autoridade em relação àquela pessoa nomeada é cabível, porque realmente pode haver aí uma vingança, pode haver uma apuração que na verdade não é uma apuração dos fatos, né? É um procedimento aí que não se requer, que não se deseja, que é algo pessoal. E eu já falei também em outros momentos que a gente apura os fatos, né, no sindicância, no PAD, e não julgamos as pessoas, não julgamos as características das pessoas. Isso não é válido, isso não é permitido. Pois muito bem, se por um lado não existe uma regra única de quem são os servidores, existem essas orientações, existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as pessoas que agiram ali, que instruíram a sindicância, quando ela houver, né? Também faço aí uma nova lembrança, a sindicância não é peça obrigatória, mas quando houver a sindicância, né, como procedimento preparatório do processo administrativo disciplinar, essas pessoas elas não devem participar do processo administrativo da sindicância, né? As pessoas participadas da sindicância não devem participar do PAD subsequente, né? E qual que é o motivo, professor? Parece um pouco simples até, né? As pessoas ali, enquanto estavam fazendo a sindicância, elas tomaram conhecimento dos fatos, elas foram atrás de informações, elas emitiram um juízo de valor, dizendo, olha, eu acho que esses fatos aqui são graves, são no mínimo medianos, se você for pensar em leves, medianos e graves, né? Que demandam um processo administrativo disciplinar. Em tese, a pessoa que assinou ali o relatório de sindicância recomendou, seja o arquivamento também, né? Porque às vezes não é só a punição. Já fez um juízo de valor, recomendou uma situação para aquela pessoa, não hajam novamente no processo administrativo disciplinar, para que não exista um duplo, né, juízo aí, para que não exista uma repetição daquilo que já foi analisado pela mesma pessoa. Então, o Superior Tribunal de Justiça já não existe uma súmula em relação a isso, não existe um tema consolidado, mas existem julgados e mais de uma vez, inclusive, recomendando, e nos processos que eu atuo como presidente do processo administrativo disciplinar, particularmente é a primeira coisa que eu olho. Recebo ali a apuração, sou o presidente, a autoridade que me nomeou é competente, né, tem autonomia para poder fazer isso. Deixa eu ver se teve sindicância prévia. Teve.
as pessoas que atuaram na sindicância prévia estão comigo no processo administrativo disciplinar, sim, eu já nem abro os trabalhos. Eu já faço um despacho ali e faço essa menção, esse julgado, ou mais de um, como eu já disse, né, do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento aí. É sempre bom evitar nulidades, né, e tem entendimento nesse sentido de que não é bom, não pode a repetição do servidor que atuou com a comissão sindicância no processo administrativo disciplinar, por essa razão que eu falei. O processo administrativo disciplinar ele também tem a possibilidade de seguir em ritos diferentes. Que é isso, professor? Ele pode observar um rito, um caminho, né? Aí sim talvez fizesse sentido a distinção de processo e procedimento. Que procedimento seria como o processo se desenvolve, né? Mas eu repito, né? Muitas pessoas chamam o processo administrativo de procedimento na prática, né? Mas, muito bem, retomando, o procedimento pelo rito sumário e o procedimento pelo rito ordinário. O procedimento pelo rito sumário, vou começar pelo mais simples, né? Ele prevê a apuração de uma maneira mais célere e não admite, em geral, ele é incompatível aí com a produção de provas, né? Porque ele já vem com uma prova pré-constituída e, em geral, ele se aplica a casos de demissão por abandono de emprego, demissão por inassiduidade habitual. A inassiduidade ela é aquela falta contumaz do servidor, né? Às vezes não de forma ininterrupta, né? Como é o abandono, mas o servidor que tem diversas faltas aí durante um ano em geral, né? E aí ele falta aqui, e essas faltas não são justificadas. Então ele admite o processo pelo rito sumário, ou mesmo por uma demissão, uma penalidade que pode ser de forma mais leve, né? Um fato tão simplório, né? Às vezes foi um bate-boca que ocorreu no corredor da repartição. Isso já foi levado a termo, né? Já foi registrado que realmente o servidor se arrependeu, falou. Então não vai haver muita necessidade aí de fazer produção de provas. Quem observou aquilo já falou que foi aquilo mesmo, já está nos autos positivados. Pode dizer que a autoridade competente veja, isso aí é um caso de advertência, que é um caso de uma suspensão leve, de poucos dias, e opte pelo procedimento sumário e portanto, o procedimento ele vai se desenvolver de uma maneira mais rápida. O rito sumário não se confunde, obviamente, com falta de defesa, né? A forma de se realizar o processo de uma maneira mais rápida, ela não vai aí permitir que não exista defesa. Então, se realmente compatível, e isso é possível, inclusive, de fazer a revisão após a abertura do processo, foi aberto para o sumário, mas eu entendo que não, tem que ouvir testemunha sim, tem que pedir documentos sim, isso pode ser mudado, né? O ordinário sempre é o meio mais amplo, mais complexo e é talvez o recomendável se houver dúvida, né? Mas se realmente for o rito sumário, nós não podemos confundir a simplicidade da instrução desse processo com falta de provas, ausência aí do direito de defesa, né? Aqui se aplica a mesma súmula vinculante de número 5 das sindicâncias, né? Acho que ficou claro, mas é bom sempre ratificar, né, que a falta de defensor constituído, que a falta de defesa técnica por advogado não seja a nulidade do processo, né? A defesa no processo administrativo disciplinar, portanto, ela segue a mesma regra da sindicância, né? Se a pessoa não quiser ser defendida por advogado, não haverá problema, mas repita, se tem o procedimento sumário, ele é mais simples, mas ele tem que observar a ampla defesa, ele tem que observar o contraditório. O servidor público, ele precisa ser indiciado. O que é isso, o termo de indiciamento? Ele precisa, à luz daquilo que foi provado, daquilo que foi juntado nos autos, as provas realmente que recaem contra ele precisa saber que fatos são aqueles e qual norma que ele estaria violando ali no estatuto do servidor público, né? Portanto, esse indiciamento, que lá no ordinário eu vou falar isso depois, no final ele tem que ser pré-constituído. Então, quando a autoridade competente determina
o processamento pelo rito sumário, a comissão vai se reunir, vai dizer esses fatos aqui, eles referem ao abandono de emprego. Essa pessoa que não trabalhou durante 60 dias, durante o período tal a tal, e, portanto, é o artigo tal da lei local, da lei que está vinculado ali ao servidor, prevê demissão. Então, isso fica muito claro, até porque não vai haver prova, não vai haver outra defesa, e, em geral, a defesa escrita vai ser a única forma, né, do servidor aí poder se manifestar. Nessa defesa escrita, que precisa no sumário, são analisados os diversos elementos da defesa. Então, continuando o exemplo do abandono de emprego ou da inassiduidade habitual, a pessoa vai ali dizer por quê, né, que não compareceu ao serviço naquele período, e o Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência bem pacífica, bem recorrente, que a comissão não deve se atrelar somente aos elementos objetivos dos autos, ou seja, vou fazer uma análise apenas se realmente as faltas ocorreram ou não. Deve haver aí a análise do dolo, né? Olha, novamente a gente aqui falando do direito penal, direito processual penal, né? Mais do penal porque estou falando do dolo. A intenção do servidor realmente abandonar o serviço público, que é o abandono de emprego, né? A intenção da pessoa faltar por diversas vezes durante um ano, que é a inassiduidade habitual. A intenção da pessoa, às vezes, cometer uma falta grave, passível aí de demissão. Então, o rito sumário é bem definido nesses termos. A defesa ela vai ter acesso ao processo já com esse termo de indiciamento, ou seja, os fatos vão estar ali documentados, né? Abandono, a folha de ponto, o espelho de ponto, né? A falta de registro de marcação de ponto, enfim, algum documento da autoridade responsável por esse controle, a indicação do período de forma objetiva, e aí a pessoa vai sim, né, no prazo estabelecido por lei, né? E isso também é bom que a comissão alerte ao servidor indiciado que já vai ter um indiciamento, né, que pode ser demitido, para que ela possa fazer a defesa, e após a defesa o relatório final já é emitido, né, muito provavelmente analisando muito mais o critério do objetivo, né, porque o critério objetivo, se não tiver configurado ali, provavelmente a comissão não vai nem mandar intimar o servidor. Tá ali um possível abandono de emprego e a pessoa não tem indicação de qual foi a data, qual foi o período, aí fica difícil, né? Não teria como nem começar a intimar, né? Eu estou sendo processado por quê? Mas qual o período, né? Isso tudo é normalmente analisado já no início. A pessoa pode vir, um servidor público, né? Pode vir alegar uma doença, né? Que não foi tão grave, capaz de não pedir a licença para tratamento de saúde. Pode alegar que marcou o ponto sim. Isso aí varia de acordo com o fato, mas o rito sumário ele segue nesses termos, de uma maneira mais simples, mais séria, mais objetiva, mas nunca, né, sem observar aí os princípios do contraditório, da ampla defesa, né, a vista do processo, o exercício da defesa, e também a prévia intimação daquilo que é previsto em lei e que seria a infração, né? No caso, a indicação do artigo legal, onde consta que o abandono de fato é punível e o porquê, né? Qual que é a circunstância aí que está gerando esse artigo, né? Já o rito ordinário, ele é cabível nas demais hipóteses. O que não é sumário é o ordinário. Então, se você tem uma situação que não se enquadre nas hipóteses do sumário, né, que são essas hipóteses de documentação mesmo juntada previamente, você vai realmente instruir pelo rito ordinário. O rito ordinário ele tem uma boa diferença, uma grande diferença do sumário, exatamente pelo termo de indiciamento. O termo de indiciamento, como eu disse aqui no sumário, ele vem logo após o presidente da comissão processante receber o processo. O sumário, beleza, então eu vou colocar aqui que o artigo do estatuto que fala que aí não ter frequência durante 30 dias, em geral 30 dias que as administrações utilizam, é o artigo 200 lá do estatuto. Então, já vem o termo de indiciamento. No ordinário não. Por que no ordinário não? Lembra da súmula 641 do STJ, que fala sobre que a portaria de instauração prescinde de elementos detalhados?
esse entendimento é para exatamente facilitar que a comissão do processo administrativo disciplinar possa apurar com uma liberdade maior, possa apurar aí durante o rito ordinário qual de fato foi o ilícito, né, administrativo que aconteceu. Então, muitas das vezes, o PAD, o processo administrativo disciplinar, ele não vem com a sindicância. Ele vem com uma série de relatos indicando que o servidor tal teria feito isso, aquilo, teria sido entendido ali, acolá, e não teve uma sindicância, né, vai seguir pelo processo administrativo disciplinar. Ali a comissão vai verificar, bom, quem que eu vou ouvir? Será que foi algum fato que poderia ter sido documentado? Será que tem alguma gravação que possa me ajudar a apurar esse ilícito administrativo? Tudo isso vai realmente ser de uma maneira até bem discricionária, meio não, né? Discricionária mesmo pelo presidente do processo administrativo disciplinar. E no curso da apuração, a gente pode se deparar com um fato que inicialmente poderia ser um delito capitulado lá como, não sei, um dever de infração X e é um dever de infração Y, né? Então a gente tem lá na escola municipal, um posto de saúde, que o servidor teria descumprido uma norma específica e, na verdade, aquela norma em si não foi descumprida pelo servidor público, e sim, ela foi cumprida, mas aí ele teve que fazer um outro transgressão disciplinar e isso a comissão ela vai apurar. Então, portanto, não tem o termo indiciamento. Seria difícil você fechar no rito ordinário, você está sendo acusado, né? Está sendo processado porque fez tal fato e tal fato está previsto no estatuto como conduta proibida. Não, você está sendo acusado, os elementos nos autos são esses, né? Não existe ainda uma infração legal pré-definida e nem me vinculo como comissão do PAD ao que a comissão da sindicância falou. Muitas vezes a comissão, ao processo de sindicância anterior, que deflagrou o PAD, a comissão de sindicância foi lá e falou, eu acho que isso daqui é falta grave. E eu, como PAD, não estou vinculado, não estou, como se diz, obrigado a seguir a opinião da sindicância. Nós temos que ter, obviamente, elementos mínimos juntados ali para poder permitir a defesa prévia, para que depois a gente faça a instrução. Depois da instrução, a gente possa fazer o indiciamento e após fazer o relatório. No PAD, assim como eu falei na sindicância, também todo meio de prova admitido direito é permitido. Não poderia ser diferente, né? Senão na sindicância, que é um procedimento muitas vezes acessório de maior informalidade, o PAD também segue essa ideia de admissão dos meios de prova e é muito claro isso, né? Também, em geral, as testemunhas são aí as provas mais comuns, vale a mesma regra também da sindicância, né? Deve haver uma pertinência com o fato que está sendo ali processado. Nós não estamos apurando o jeito da pessoa ser, não estamos apurando como ela é, nós estamos apurando um fato equivocado que ela cometeu. Então é muito importante, principalmente que o presidente, que é o responsável pelo controle da legalidade, faça esse ajuste, indefira mesmo, né, que se arrole, que se indique testemunhas desnecessárias, e nós estamos vale as mesmas regras, como eu já disse aqui, das testemunhas, né? Um tratamento adequado, urbano, tratamento objetivo, né? Uma resposta direta, objetiva, né? E também ela está aí compromissada a dizer a verdade, não pode mentir, se mentir comete o crime de falso testemunho, previsto no Código Penal. Então, em geral, o PAD segue também, né, com essa regra da testemunha, e qualquer outro meio de prova também admitido direito. Pode ser documento, pode ser perícia, se o ente permitir que isso seja feito. Muitas vezes é difícil, né? É difícil ter um aparato aí que a administração pública permita que se faça prova pericial, mas é permitido, né? Uma falsificação de assinatura, perícia lá
para verificar a autenticidade, mas todo meio de prova é admitido e certamente é necessário, independente da lei prever ou não, né? Isso não está na autonomia do artigo 18, certamente é necessário que a defesa tenha acesso prévio, que aquela prova vai ser produzida, possa acompanhá-la e possa impugná-la. Produzidas as provas, aí sim passa a ser um interrogatório, que é a oitiva, né? Consiste aí na ouvir a versão do servidor que está sendo acusado. Então é uma parte muito importante, porque você já produziu as provas, os fatos começam a ficar cada vez mais claros, e você vai ouvir a versão do servidor até mesmo para que a gente possa entender o porquê que aquilo foi feito, para que no relatório final possa ser feita uma análise do elemento subjetivo, do dolo, para que aquilo seja analisado, né, se realmente tinha como o servidor agir de maneira diferente. Tudo isso é necessário, né, e vale também, como eu já disse na aula de sindicância, a questão referente ao direito ao silêncio, direito parcial ou não. Se o servidor que está ali no interrogatório quiser responder as perguntas da comissão, tudo bem. Eu costumo, inclusive, dizer que é aquele o momento para ele falar com a comissão, que também não vai haver outro. Porém, se não quiser, jamais isso vai ser usado em prejuízo, né? Jamais pode se constar no relatório que se ele ficou calado porque ele assumiu a culpa, isso não é permitido no ordenamento jurídico. Isso também não pode haver liberalidade pela lei local, tá certo? Após o interrogatório, no rito ordinário, vem a necessidade de você fazer o termo, a comissão fazer, né? O termo de indiciamento. O termo de indiciamento vai, depois da instrução, no rito ordinário, né? Sim, esse fato, então, foi isso, né? O servidor lá do posto de saúde realmente me agrediu, me ofendeu, agrediu física ou moralmente, praticou um tipo de situação que é grave, né? Não foi só um bate-boca, não foi só um ânimo exaltado, ele me ofendeu de maneira X, Y, então, portanto, ele vai ser penalizado, né, em tese, à luz do artigo que vai indicar essa penalidade que vai ser mais grave, certamente um bate-boca, certamente um desentendimento, ele muito provavelmente vai estar previsto ali como um dever, uma quebra do dever de urbanidade, né, de zelo, alguma coisa mais indicada por uma advertência, né, já um fato mais grave, uma ofensa, né, uma situação que transcenda aí, né, um simples bate-boca, que vá para a ofensa, certamente ele vai ser recapitulado no termo de indiciamento como uma conta passível de demissão do serviço público. Feito o termo de indiciamento, a comissão toda a comissão, né, vai assinar esse termo de indiciamento, vai dizer que à luz do que foi processado nos autos, daquilo que foi feito no processo, em tese o servidor descobriu tal artigo do estatuto, da lei, né, e, portanto, responde por isso, novamente será aberto aí o espaço para defesa. Essa defesa é a defesa definitiva, e aí o advogado, né, ou o servidor que estiver fazendo sua defesa em termos próprios, né, em defesa própria, ele vai alegar aí a sua versão, ele pode suscitar qualquer nulidade, ele pode suscitar qualquer elemento da defesa. Em geral, ele já vai estar falando do mérito, né? Se o fato não tivesse ocorrido, se o fato tivesse sido meio obscuro, a própria comissão talvez não levasse, né? Não levasse a tanto, né, até esse processo. E por fim, a gente faz, após a análise da defesa, o relatório final. É importante dizer que pode haver algumas nuances desse caminho aí, né? E uma delas que é importante dizer é se o servidor, eu falei tanto aqui da súmula vinculante número 5, né? Se o servidor não constituir advogado e também não apresentar defesa por si só, o processo administrativo pode correr sem nenhum tipo de defesa, a resposta é negativa. Também isso não vai ser discricionário à luz do que o estatuto X ou Y prevê, né? A defesa, o contraditório, principalmente, né? Que é você ter acesso àquilo que está sendo processado ali em seu nome. A ampla defesa, que é poder se defender, poder participar daquilo que está sendo imputado a você, ela é fundamental. Ela é direito constitucional, ela é
é garantido ao cidadão, é aquilo que todo Estado democrático, Estado de Direito prevê. Então, independente de lacuna legislativa, aí, independente de não previsão lá no seu município, e aqui no meu município não tem nada disso, mas pode ter certeza, né, que se for levado aí a questionamento, né, ou mesmo que não for levado, a gente sabe que não deveria ser feito assim. E nessas hipóteses, o presidente da comissão, a autoridade que for responsável aí pela deflagração do processo administrativo, ele nomeará um defensor dativo, que é aquele que vai fazer a defesa, né? Pode ser que esse defensor dativo consiga fazer contato com o servidor, pode ser que não. Então, esse defensor dativo ele vai fazer a defesa para poder seguir o processo administrativo disciplinar. É muito importante considerar também que o processo administrativo disciplinar ele é autônomo. A autonomia que eu falei aqui também tantas vezes no artigo 2º, os poderes são harmônicos entre si, a autonomia política administrativa do artigo 18 da Constituição, ela garante aí que o processo administrativo siga, é prerrogativa da administração. É muito raro que uma pessoa alegue aí constrangimento ilegal, né? Faça aí, novamente eu falando do penal, peça aí uma tutela judicial para impedir aquele processo administrativo disciplinar. É bem raro mesmo. Mas quando acontece, também é mais raro ainda que o Poder Judiciário ele interrompa, né? A prerrogativa da administração realmente deflagrar aquele processo administrativo disciplinar, e então, não havendo aí nenhum tipo de ilegalidade muito grande, passivo de conhecimento realmente logo de cara, esse processo administrativo vai seguir. E essa independência do processo administrativo disciplinar, ela é muito relevante também para a gente analisar outras possibilidades de punição que são cabíveis no ordenamento jurídico. Eu vou falar em outra aula sobre a improbidade administrativa, mas o que eu quero tratar aqui é que, independente do processo administrativo disciplinar estar em trâmite ou não, outras formas de processo, né, outros processos podem ser imputados ao servidor, né? Então, se tiver conceituado ali no artigo 9º, no artigo 10º, no artigo 11º da 8.429, né, de 92, que é a famosa LIA, Lei de Probidade Administrativa, o PA dele pode existir ou não, né? Para o titular aí dos titulares, né, da improbidade administrativa, da ação de improbidade administrativa, ele não vai precisar do PAD para poder fazer a punição ali referente a essa norma, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. O servidor público foi penalizado por um fato e respondeu. Vou pegar o prefeito aqui. Ele respondeu, por exemplo, por um crime de responsabilidade. Fez alguma coisa lá que estava contrário, né, aos seus deveres funcionais, e respondeu pelo crime de responsabilidade, né? Existe impossibilidade de ser aberto processo administrativo disciplinar. Eu sei que o prefeito talvez não responda, mas aqui eu quero dizer o seguinte: existe abertura de processo administrativo disciplinar em razão de um servidor que, por exemplo, respondeu no processo judicial, sem problemas. Tem a independência, só temos que atentar para um fato. Se aquele fato que está sendo objeto de apuração no processo administrativo disciplinar foi objeto de apuração num processo penal, e esse processo penal houve uma sentença que reconheceu que o fato não existiu, ou que a pessoa realmente não praticou aquele fato, 376, inciso 1º e 4º do CPP, então, portanto, aí sim vincula. Essa é a hipótese legal. Em geral, não vincula, mas se o Poder Judiciário, por outro lado, analisa aquela situação e fala que aquilo não aconteceu por uma sentença penal absolutória, nessas hipóteses que eu acabei de mencionar, aí sim, né, não haveria sentido, né? A autonomia dos processos administrativos disciplinar, dos processos penal e do processo civil, ficaria totalmente sem sentido, né? E, portanto, não haveria por que a gente seguir com esse processo administrativo disciplinar. Bom, são essas considerações em relação ao processo administrativo disciplinar que eu tinha para poder passar aqui para vocês. É um assunto que está totalmente concatenado à sindicância, né? Ela se
se complementam. É um assunto também que demanda bastante estudo, que poderia ser objeto de aprofundamento em várias situações, mas é um resumo, uma matéria muito interessante. E essas considerações são as que eu separei para vocês aqui hoje. Gostaria de convidá-los para a gente poder fazer o quiz, para a gente poder rememorar a matéria, fixar e a gente tomar aí um pouco mais de conhecimento dos fatos. Vamos lá, pessoal. A perda de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Letra A. Acarreta sua nulidade. Letra B. Não gera nulidade automática ao procedimento. C. Será considerada válida se o atraso não for superior a 30 dias. Letra D. Será considerada válida se o atraso não for superior a 60 dias. A resposta correta é a letra B, né, pessoal? A perda do processo administrativo, do prazo do processo administrativo disciplinar, ela não acarreta uma nulidade. Nós tratamos isso nessa aula e também na aula de sindicância, que existe sim, em nome do princípio da eficiência, uma necessidade de observar um prazo que seja proporcional para aquela apuração. Demorar muito com a apuração que está ali sendo processada é perder a validade da prova, é ter uma prova confusa, mas não existe, se não houver prejuízo para a defesa, esse é o grande ponto da questão, uma nulidade automática. Então, você vai ter em muitos estatutos um prazo pré-fixado. Lá, o processo administrativo disciplinar será encerrado em 90 dias. Ah, mas durou 120, mas seguiu todos os trâmites, está regular, não existe nenhum tipo de nulidade. Então, portanto, não é nulidade, né? A resposta correta é a letra B. Outra questão sobre o PAD. O processo administrativo disciplinar observará. Letra A. Sempre o rito ordinário, em nome da ampla defesa do contraditório. Letra B. O rito sumário devido a não ser processo tão complexo quanto o judicial. Letra C. Admite os ritos sumário e ordinário, observada a lei local quanto a essa previsão. Letra D. Não necessita de nenhuma prévia norma a fim de regulamentar o seu prosseguimento. A resposta correta é a letra C, né, pessoal? Eu tratei aqui bastante durante a aula, né, que o processo administrativo disciplinar ele pode seguir no rito sumário. Ele tem algumas possibilidades que a prova documental ali já encartada, ele admite que o servidor já seja indiciado logo quando o presidente da comissão receber os autos do processo administrativo disciplinar e, portanto, ele pode já responder diretamente. Normalmente são os casos de prova documental, inassiduidade habitual, abandono de emprego ou casos de penalidades mais leves, né? No mais, isso é importante que tenha essa previsão, obviamente, na lei local. Se a lei local vedar o rito sumário, aí fica difícil em nome da legalidade. Mas, em geral, ela é permitida e aí ela vai caber tanto o sumário quanto o ordinário. E isso não tem problema nenhum. Mais uma questão sobre o PAD. Havendo apuração na esfera penal sobre o fato apurado administrativamente, o processo administrativo disciplinar. Letra A. Aguardará desfecho no âmbito criminal. Letra B. É desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal, salvo nas hipóteses dos artigos 386, 1 e 4 do Código de Processo Penal. Letra C. Caberá ao juiz da autoridade superior discricionar quanto ao prosseguimento da apuração. Letra D. Vinculação obrigatória ao decidido na esfera penal. A resposta correta é a letra B. Como eu disse aqui no final da aula, não existe uma relação de prejudicialidade entre o processo administrativo disciplinar e uma ação judicial, mas deve-se ter cuidado quando o fato for levado ao Poder Judiciário e lá, nos termos do artigo 386, incisos 1º ou 4º, o fato for considerado que não existiu ou que aquele agente não cometeu a ação. Então, por uma questão de lógica, de coerência, o servidor público ele não poderia responder por alguma situação que a instância criminal já disse que não ocorreu. Pessoal, nós estamos encerrando a aula 3, a aula do processo administrativo disciplinar. É um tema muito relacionado com a sindicância. Espero que vocês estejam gostando sobre o tema escolhido, sobre a minha exposição. E nós voltamos com um tema de improbidade administrativa, um tema bastante popular, e por fim sobre o poder de polícia e a aplicação das sanções do Estado ao cidadão. Até breve.
dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.